Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu, pastor Jussi Eduardo, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, direto aqui do Gave, em Santa Isabel, São Paulo, quero trazer uma reflexão, quero pensar com vocês sobre um tema que eu anunciei no início da semana. No início dessa semana, eu falei que o Brasil é um país místico e afirmo que é o país com o maior misticismo do mundo. Possivelmente esse misticismo veio através da colonização, através da imigração, através de tudo aquilo que formou o nosso país. Porque quando eu penso no Evangelho do Senhor Jesus, eu vejo quão distante, em alguns aspectos, nós estamos daquilo que a palavra de Deus diz. E tudo aquilo que foge da palavra de Deus deve ser considerado por nós como anátema, como algo sem razão de ser. Para nós evangélicos, para nós protestantes, a Bíblia é a única regra de fé e conduta. Não há no meio evangélico ou no meio protestante a tradição, os ritos, a liturgia como algo superior ao que a Bíblia diz. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com cada um de vocês nesta oportunidade. Mas para isso eu quero começar lendo um versículo que se encontra no Evangelho de João 8,32. Você ouviu muito esse versículo, muitas vezes usado em lugar errado e de forma errônea. Mas esse versículo diz assim, Evangelho segundo João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A palavra de Deus é libertação. A palavra de Deus é poder. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a graça de Deus manifesta para cada um de nós. Por isso, nós não precisamos florear e nem tampouco inventar situações para conseguir alcançar adeptos aos nossos pensamentos e às nossas ideias. Quando eu falo de misticismo, alguém pode me interpelar, pastor, como é que fica a Índia com seus milhões de deuses? Só que se você for na Índia, você vai ver que aqueles milhões de deuses que eles têm seguem um princípio único e não se desvia nem para um lado nem para o outro. Cada um se completa. Já quando eu penso no Evangelho do Senhor Jesus na Europa e no protestantismo de Jesus na Europa, eu vejo uma realidade completamente diferente da do Brasil, assim como dos Estados Unidos para o Brasil. Quando eu vejo o catolicismo romano brasileiro, eu vejo o catolicismo romano uma verdadeira salada russa, ou então uma colcha de retalho, como as igrejas evangélicas, porque não há no mundo inteiro um cristianismo tão místico quanto nós vivemos. Por quê? Surge o protestantismo na Europa no século XV. No início do século XVI começa a surgir então a reforma evangélica, também na Europa.
e dali embarca para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos para o mundo. E do mundo inteiro, cada um criou o seu conceito e cada um criou a sua forma de expressar a sua fé. Mas muitas vezes esse expressar de fé começou a confundir as mentes e começou a se tornar algo semelhante ao misticismo que nós abominamos. Só que o misticismo que nós abominamos, nós o travestimos de coisas espirituais e repetimos como se fossem coisas naturais. Quando eu pego a palavra do Senhor nosso Deus, eu vou ver que o autor de Hebreus vai nos instruir a manter firme e forte a nossa visão no autor e consumador da nossa fé. E quem é esse autor e consumador da nossa fé? Jesus Cristo. Paulo vai escrever por várias vezes, e vai escrever também lá em Tito 1,9, que nós devemos nos fincar na sã doutrina, naquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, e os apóstolos nos ensinaram através dos evangelhos. A partir deste instante, é claro que costumes, é claro que algumas alterações ambientais vão fazer parte de uma pequena mudança, mas não pode, em hipótese nenhuma, anular aquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Jesus Cristo deixou muito bem claro na sua palavra quando nos ensinou o Pai Nosso. Quando Jesus inicia o Pai Nosso identificando o Deus eterno como nosso Pai, ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade em nossas vidas, como ela é feita aí no céu. Então quer dizer que o meu foco e o teu foco é a vontade plena de Deus. É a vontade de Deus para que nós tenhamos uma vida de bem-aventuranças. Agora, nós devemos tirar do nosso meio algumas questões que nos confundem. E entre elas, eu separei uma aqui muito perigosa, que é a questão que algumas pessoas costumam usar muito. Palavras são sementes. E quando eu ouço isso de alguns pregadores em algumas igrejas, parece que na Bíblia Sagrada está escrito realmente um versículo assim. Só que quando eu procuro na Bíblia este versículo, ele não existe. O que existe na Bíblia é que a palavra de Deus é uma semente que nós devemos pregar a todas as criaturas, e essa semente vai alcançar os corações, e o Espírito Santo vai fazer a obra, e essa semente vai morrer, e vai nascer uma nova vida em Cristo Jesus, conforme está escrito lá em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a partir daquele momento, aquela semente vai produzir o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5. É isso que vai acontecer. Agora, muitas vezes, nós somos cerceados, nós somos podados, nós somos estigmatizados
a acreditar que não podemos dizer determinadas coisas, porque determinadas coisas atrairão coisas ruins. É claro, eu creio nisso. Não estou negando que a negatividade, ela vai contra a fé. Mas eu não posso colocar a negatividade acima da fé. Porque o Deus Todo-Poderoso vence todas as batalhas e nada pode impedir os seus planos. É isto que a palavra de Deus diz. Eu acho tremendamente errado um pai e uma mãe que somente amaldiçoa o seu filho, dizendo que ele nunca vai ser nada na vida, que ele vai ser sempre desculpe a expressão, aquele burrinho, que ele não vai dar certo. Gente, isso verdadeiramente é perigoso, porque as palavras vão entrando no coração, vão surgindo na mente e vão formando o caráter daquela criança. É por isso que a palavra de Deus lá em Provérbios vai ensinar, ensina o pequenino no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer ele não se desvie. Então, quando você pega o seu filho pequeno, quando você pega uma pessoa e só começa a estigmatizar pensamentos nocivos, ruins e maus, é lógico que isso vai se potencializar e poderá se tornar uma realidade. Mas não significa que é um fato que vai ocorrer em todas as vidas. Eu já vi muitas pessoas que chegaram no fundo do poço e, ao chegarem ao fundo do poço, não conseguiram se levantar, mas muitas chegaram ao fundo do poço e, pela fé, se levantaram, porque elas estavam comprometidas com a palavra do Senhor. Elas não estavam comprometidas com mantras. O que são mantras? Mantras são repetições constantes a fim de se alcançar um benefício. Elas não estavam sujeitas às palavras positivistas. Olha, se há uma coisa que me deixa extremamente frustrado e até mesmo irado, é quando eu pego o meu celular ou a internet e vejo algumas pessoas mandando post, Jesus é o Senhor, proclame isso, Jesus é aquilo, hoje você vai ser liberto, mande isso para 10 pessoas e isso vai acontecer. Gente, nós que falamos contra a Umbanda, nós que falamos contra o Candomblé, agimos igualzinho a estes, trazendo para o seio da igreja um pensamento incoerente com a palavra do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês aprenderam, aquilo que fez vocês mudarem de vida. Mantenham-se firmes. Esses coachings que tem aí por hoje, que prometem o mundo e o fundo para as pessoas, eles encontraram um filão para aderir a adeptos e ganhar dinheiro. Só que muitas pessoas que entram nesse caminho continuam repetindo: eu vou dar certo, eu vou ter sucesso, eu vou ganhar, eu vou vencer. Aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos e nada acontece, e aí a pessoa coloca a culpa em Deus. Como se Deus fosse o culpado desta situação. E Deus não é o culpado. Deus diz: anda na minha presença e sê tu uma bênção. E andar na presença de Deus é fazer a vontade de Deus. Não é ir atrás de conversa fiada de ninguém.
até mesmo da minha pessoa, se você ouvir qualquer coisa diferente da libertação da graça de Jesus Cristo, considere maldito. Porque com o evangelho do Senhor Jesus não se brinca. Cuidado para que a graça de Deus não se torne sua desgraça. Nós estamos debaixo da graça de Deus, nós estamos debaixo do poder de Deus, mas devemos lembrar que de Deus não se zomba e de Deus não se brinca. Por isso, eu quero encerrar esta minha mensagem de hoje, dizendo a você: mantenha-se firme na palavra de Deus, que é imbatível. A palavra de Deus que é imutável, a palavra de Deus que é realidade. E eu gostaria agora que você acompanhasse esse cântico e você meditasse no Pai Nosso. Então, com esse assim seja, verdadeiramente você tome uma atitude de viver plenamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pare de ouvir ideias do Oriente, da Coreia, da Colômbia, dos Estados Unidos, da Europa. Ouça o que a Bíblia tem para te dizer, e ela tem muito para te falar. Então, o meu desafio com você, nesse vídeo que está sendo mais longo desde que comecei, vamos deixar de ser místicos e passarmos a ser crentes em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, não somente agora, mas para sempre. Amém e amém. E até a próxima reflexão, se Deus assim o permitir.